Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. É uma alegria estarmos novamente juntos. Esses últimos tempos aí, todas as quartas-feiras, tem sido muito gostoso compartilhar com todos vocês essa oportunidade. Nós agradecemos a vocês que têm sempre nos acompanhado, compartilhado as mensagens. Aqui já tem a Nayara, a Laura dando boa noite. E hoje nós teremos conosco uma pessoa muito querida, trabalhadora da casa, Maricelma. Vou colocá-la aqui. Boa noite, Maricelma, tudo bem? Tudo bom. Então, eu estava falando aqui, dando boa noite às pessoas, falando, né, que hoje nós teríamos aqui você, então agradecemos por ter aceito o convite, e a Maricelma é uma trabalhadora muito querida da casa, faz palestras, trabalha nos grupos de passe, atua bastante dentro da doutrina, e para nós é uma alegria estar aqui com você hoje, e com os nossos amigos aí que nos acompanham. Obrigada. Então, hoje eu vou pedir que a Maricelma faça a prece de abertura, e o tema da palestra de hoje é a fórmula da felicidade. Então, vamos descobrir aí qual é a receita dessa felicidade que a Maricelma vai trazer para nós. Maricelma, que Deus te ilumine, que seja muito envolvida pelos bons espíritos, que nós nos conectemos com a espiritualidade nesse momento da prece, para que recebamos todos os bons fluidos e que possamos também compartilhar dos nossos melhores sentimentos com aqueles que estão conosco. Então, boa noite a todos, um prazer estar com vocês, embora de uma maneira virtual, e eu trouxe para a noite de hoje um tema, a fórmula da felicidade, desde a primeira live promovida pela Casa dos Espíritas, em que a apresentação esteve a cargo do Edson Montemor, ele falou sobre a vida, a herança deixada por Jerônimo Mendonça. Então, eu trarei os ensinamentos de Jerônimo Mendonça a respeito da felicidade. Primeiramente, então, vamos fazer a prece de abertura, e eu trouxe uma chamada Prece de Paz. É do espírito Chélida e foi psicografada pela médium Eliana Machado Coelho. Pai, pedimos que nos dê força e coragem para seguir, paciência e amor para compreender, aceitação para o que não podemos mudar, energia e vontade para viver. Pai, coloque luz no nosso caminho, vigor na nossa alma e intensidade no nosso amor, pois não podemos vacilar diante dos transtornos da existência. A vida nos foi dada de graça, mas com ela os desafios a serem vencidos, os aprimoramentos a realizar. Derrame sobre nós, Pai, toda bênção e glória, abundância, vigor e prosperidade. Deixe-nos confiantes para que possamos caminhar e ser exemplo vivo da conquista da paz. Então, retomando o tema da palestra, a fórmula da felicidade, primeiramente eu quero lembrar que o inesquecível orador espírita Richard Simonetti, ele citou certa vez já uma velha expressão de que a felicidade não é uma estação na viagem da existência. A felicidade é uma maneira de viajar. E Jerônimo Mendonça foi exemplo dessa maneira, né,
de iluminada de viver a vida. Eu me baseei, né, trouxe, assim, vamos dizer, um relato do livro com o mesmo título, que é de autoria de Jamiro dos Santos Filho. Jamiro, ele é radicado em Araguari, Minas Gerais, mas ele é goiano, da cidade de Anápolis, né? E ele é orador, profere palestras e seminários sobre diversos temas espíritas pelo país afora, né? E neste livro, A Fórmula da Felicidade, Jamiro destaca a importância de se viver bem o tempo, aproveitando os dias como se não tivéssemos tanto tempo ainda quanto julgamos ter para viver. E a maioria das pessoas, né, joga fora tantas oportunidades, embora sabendo que um dia todos terão que partir para outro mundo. E ele cita Galileu Galilei. E agora eu vou fazer só um preâmbulo sobre Galileu Galilei. Ele foi físico, matemático, astrônomo e filósofo. Ele nasceu em Pisa, na Itália, em 1564, e faleceu em Florença aos 77 anos de idade. Ele defendeu a teoria heliocêntrica, de que o Sol era o centro do universo, e não a Terra, e que a Terra era redonda, e não plana. Por suas ideias, ele foi perseguido pelo Tribunal da Inquisição, mas ele não foi condenado à morte, porque a principal acusação foi de que ele desobedeceu e proferiu conteúdos contra a doutrina católica em uma época em que a reforma protestante florescia. Então, a respeito desse comentário que Jamiro fez sobre, então, a sábia percepção de Galileu Galilei a respeito do tempo. Porque certa vez perguntaram a Galileu Galilei: quantos anos você tem? E ele respondeu: talvez 5, 8 ou 10 anos, não sei. Então argumentaram: como você diz ter isso se já é adulto? E Galileu respondeu de maneira sábia: os anos que vivi já não os tenho mais, pois fazem parte do passado. Os anos que tenho realmente são os que ainda me restam, e não sei exatamente quantos anos ainda viverei. E aí o Jamiro fala que ele, né, como pessoa, como um batalhador na doutrina espírita, ele procura viver o seu tempo da melhor maneira, né? E viajando, proferindo palestras, participando de seminários, de exposições, então, e sempre divulgando a doutrina espírita. E ele relata nesse livro, A Fórmula da Felicidade, que em uma dessas viagens ao norte de Minas Gerais, onde tem várias cidades, assim, bem pequeninas, né? Às vezes nem chegam a ser cidades ainda, são distritos de outros municípios, porque a gente sabe que Minas Gerais é o estado do Brasil que mais municípios possui, né? E, então, uma dessas viagens, ele foi levado durante o sono a um local muito bonito, cheio de árvores e flores, e lá um espírito de luz o aguardava e disse que já tinha percebido a sua preocupação quando ele era convidado a falar sobre o tema felicidade, e que na viagem que ele estava empreendendo, ele iria aprender o significado, né,
da felicidade. Ele ia ser passada uma fórmula, uma receita da felicidade, devendo sempre levar o amor em suas apresentações. Então, em uma cidadezinha que ficava no trajeto das cidades em que ele faria as palestras, porque a gente sabe, né, esses oradores espíritas, eles fazem assim um roteiro, né, numa região assim, mesmo o Divaldo, quando ele vinha na região aqui passava por Americana, Piracicaba, Rio Claro, Araras. Então, esses oradores espíritas, na sua maioria, para aproveitar melhor o tempo, quando eles viajam assim, né, a convite para proferir palestras, eles procuram otimizar o seu tempo fazendo palestras em cidades próximas, né, na divulgação da doutrina espírita. Então, numa dessas cidadezinhas, o Jamiro encontrou João Mineiro, que era um espírita dedicado a trabalhos de cura. Ele já tinha 85 anos, estava cego, já há 40 anos, em virtude da queda, que ele teve uma queda do cavalo, né? E João Mineiro, com assim, a sua mediunidade, né? Ele disse a Jamiro que sabia da sua vinda, da sua preocupação com o tema felicidade, que isso tinha sido, então, um assunto que ele tinha conversado com Jerônimo Mendonça há muitos anos, quando ele veio nesse pequeno centro espírita, né, onde João Mineiro trabalhava. E uma condição, então, para contar essa receita da felicidade era que o Jamiro escrevesse um livro contando, então, o que o Jerônimo havia relatado a esse respeito. E a gente sabe, né, que o Jerônimo Mendonça, ele viajava, fez palestras por muitos estados brasileiros, naquela condição que ele ia na poltrona de uma perua Kombi, e aquela poltrona descia e ele era levado naquela poltrona leito, né? E proferia suas palavras, suas palestras, quer dizer, ele nunca deixou de trabalhar alegando, né, a impossibilidade física, a incapacidade. Então, o Jerônimo Mendonça, ele colocou que todos desejam a felicidade, porém poucos sabem como alcançar esse tesouro, né? E a humanidade, mais do que nunca, né, tem procurado a felicidade na riqueza, no poder, na fama, na beleza física, mas mesmo, né, possuindo tais posses, muitos se sentem infelizes, fracassados, frustrados em seus sonhos de felicidade, pois a felicidade não depende do que se tem de patrimônio, mas do que se tem no coração. Então, para explicar a fórmula da felicidade, Jerônimo Mendonça usou um símbolo. Ele comparou a felicidade a um edifício de 7 andares. E cada andar precisaria ser percorrido, né? Dependendo do tempo de se ficar em cada andar para conseguir acesso ao andar seguinte, e cada andar representa uma virtude. Então, nessa subida do primeiro ao 7º andar, conquistando as virtudes que compõem cada estágio, cada andar, pouco a pouco, então, aí nós estaremos trilhando o caminho da felicidade. No primeiro andar, então, do edifício, está a fraternidade. E é impossível ser feliz sem essa virtude, né? É preciso ser fraterno com o próximo, ter ética, agir com boas maneiras no dia a dia. Então, pequenos gestos de fraternidade estão presentes
ao ceder o lugar no ônibus, a ser educado no trânsito, nas filas de bancos e repartições públicas, a ser gentil com os idosos, os doentes, as crianças, ao prestar algum favor, ao dar uma carona, ao ofertar um copo d'água. Então, são pequenos gestos que demonstram fraternidade. Assim, a fraternidade é a mais simples das condições básicas para se alcançar a felicidade, pois o ser humano foi criado para viver em sociedade. E é no convívio social que o homem tem a chance de progredir, importando-se com o próximo, deixando de lado o sentimento de não tenho nada a ver com isso, não posso agora, não é problema meu. Então, isso, quando se pratica a fraternidade, né, isso é deixado de lado. Então, tendo incorporado a fraternidade, vem o desejo, então, de sermos ainda melhores, então, de subir mais um estágio, mais um andar. E aí nasce o sentimento de compaixão, no segundo andar. Então, Jerônimo disse que aquele que não tem compaixão é insensível às lágrimas de quem chora, aos gritos de dor de quem sofre. É infeliz aquele que diz ao que errou: você está apenas colhendo o que plantou. Eu avisei que ia dar errado. Agora, sofra. Então, de acordo com Jerônimo, não pode ser feliz uma sociedade que aceita com naturalidade o andarilho faminto e sem destino, a criança desprotegida e sem futuro, o idoso esquecido e doente, os pobres sem apoio e sem valor, além das minorias que são consideradas párias da sociedade. Então, a felicidade só estará nos corações quando a humanidade como um todo, e cada um em particular, sentir compaixão por quem sofre. Assim, precisamos aprender a promover a alegria, a esperança, o sucesso e a felicidade do próximo, pois ninguém consegue ser feliz sozinho, como até tem uma música, né? É impossível ser feliz sozinho. No terceiro andar, no caminho da felicidade, está o desprendimento, que envolve se desprender do dinheiro, do poder, de cargos e das pessoas, né? O desapego. Então, Jerônimo destacou ser importante o crescimento das pessoas em todos os sentidos, moral, material e espiritual. A independência financeira é essencial à paz de espírito e à felicidade. O trabalho, a moradia, a saúde, a família também são fatores imprescindíveis para que o ser humano tenha uma vida saudável. Porém, o Jerônimo destacou que o apego, a avareza, fazem com que nos tornemos egoístas e indiferentes ao sofrimento do próximo, vivendo muitas vezes, como se aceita, né, na doutrina espírita, a premissa, né, básica da reencarnação, sendo ricos, pobres, poderosos e operários, alternando, então, as situações de mandar e obedecer, de ser famoso ou obscuro, é que aprenderemos o valor real das coisas. No andar do desprendimento, começamos a entender que os valores da alma imortal são mais importantes que qualquer outra coisa, que os tesouros do coração enriquecem nossa vida. No quarto andar está a verdade.
Jerônimo citou Jesus Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, por não conhecer a verdade de Deus, a humanidade ainda está presa à ignorância e à dor, acreditando em sorte e azar, crendices e rituais, exercitando o fanatismo religioso, como ainda acontece, né? E muito comum ainda nos dias de hoje. Enquanto a humanidade desconhecer a verdade, o homem viverá em meio ao sofrimento e à lágrima, à vingança e à revolta, à injustiça e à mentira, aos vícios e à inveja. A verdade, ela está sempre acompanhada pelo amor e vai se revelando aos poucos aos homens. A verdade é a chave de nossa felicidade, fazendo-nos entender o porquê da vida, do sofrimento, das diferenças morais e intelectuais e a razão de estarmos aqui. O quinto andar é o perdão, o que inclui perdoar e perdoar-se. Então, para Jerônimo, todos querem ser felizes, mas poucos estão dispostos a perdoar o ofensor. Os homens querem ser felizes odiando, querem ter saúde tendo vícios, querem ter amigos sendo antipáticos, querem ter sucesso sem trabalho, querem ser amados sem amar. Porém, a mágoa, a revolta, o ressentimento, o ódio são venenos que corroem a alma. O perdão é uma das virtudes mais difíceis de ser conquistada, pois só pode ser demonstrado quando nós somos ofendidos, traídos, humilhados, prejudicados ou maltratados. Ou seja, exatamente nos momentos em que estamos mais fragilizados. O sexto andar é o da fé. Então, nas palavras de Jerônimo, é preciso ter fé para ser feliz, pois somente a fé vai nos conduzir com equilíbrio nos momentos de dor e de solidão. A fé não impedirá o sofrimento, as doenças, as injustiças, mas nos dará forças para tudo suportar sem desespero. A fé reflete confiança e quem confia não teme o que poderá acontecer. O sétimo andar é o da humildade. Jerônimo Mendonça colocou a humildade no último andar, justificando que talvez seja esta a virtude mais difícil de ser conquistada por nós, e ela embeleza e ratifica todas as outras, pois a fraternidade sem humildade não é fraterna. A compaixão sem a humildade é arrogante. O desprendimento sem a humildade é vaidade. A verdade sem a humildade é prepotente. O perdão sem a humildade é humilhação. A fé sem humildade é fanatismo. Então, os homens e as mulheres mais iluminados que passaram pela Terra foram os mais humildes. Na doutrina espírita, alguns grandes exemplos de humildade foram Anália Franco, Bezerra de Menezes, Carbar Schutel, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e o próprio Jerônimo Mendonça. E Jerônimo também colocou que, certa vez,
ele, em sonho, encontrou Chico Xavier e fez a pergunta: como encontrar a felicidade? E Chico, então, respondeu que o caminho da felicidade foi ensinado por Jesus no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, quando se refere a bem-aventurados os mansos e pacíficos. É o primeiro andar, o da fraternidade. Aquele que é calmo e pacífico não agride o próximo, respeita o direito dos outros e sabe de seus deveres. Bem-aventurados os puros de coração. Então, corresponde ao segundo andar, o da compaixão. Somente quem não carrega impurezas no coração é capaz de se compadecer do próximo. Bem-aventurados os misericordiosos. É o terceiro andar, o do desprendimento. Para doar, é preciso ter misericórdia por aquele que sofre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Corresponde ao quarto andar, o da verdade. Quem procura é porque deseja saber, e somente a verdade é justa. A verdade é repleta de amor. Bem-aventurados os que choram, equivale ao quarto andar, ao quinto andar, me desculpe, o do perdão. Quando perdoamos, a harmonia volta ao coração de todos, e se antes havia choro de ódio, com o perdão haverá o pranto de alegria. Bem-aventurados os pacíficos, corresponde ao sexto andar, o da fé. Aquele que tem fé chora sem revolta e sem ódio. A fé acalma e dá confiança no amanhã. Por último, bem-aventurados os pobres de espírito, correspondendo ao sétimo andar da compaixão. Pobres de espírito são os humildes, aqueles que reconhecem suas fragilidades e jamais exibem suas virtudes. E, para concluir, eu quero fazer uma oração intitulada Oração de Agradecimento. Foi uma mensagem mesmo de Jerônimo Mendonça e foi psicografada pelo médium Luiz Sérgio Vasconcelos. Muito obrigado, Senhor, pela beleza e esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência do ancião, pelo vigor do jovem. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver, ouvir, andar, falar e cantar. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de um amanhã melhor, pela solidão que me ensina a te procurar no próximo e pelas imperfeições que ainda trago comigo. Senhor, ensina-me a ter paciência, sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. Muito obrigado pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia estarei mais perto do teu coração para mais amar e viver. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero que essas palavras, trazidas por meio do livro do Jamiro, com esses ensinamentos tão preciosos de Jerônimo Mendonça, tão atualizado com
os ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças, possam, então, calar fundo no coração de cada um, possam nos fazer refletir e procurarmos, nesses tempos difíceis, diferentes que estamos vivendo, termos fé, confiança e agradecer o dom da nossa vida. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Uma boa noite. Boa noite, Maricelma. Eu tive que trocar de lugar porque deu um problema aqui no meu computador, então eu vim acessar do celular. E eu gostaria de agradecer a você pelas palavras, foram ensinamentos, foram lições muito preciosas. Jamiro é fora de série quando escreve, não é? E Jerônimo Mendonça é um exemplo assim, grandioso, de resignação, de alegria, apesar de tudo que ele viveu. Então, ficam, assim, muitas lições que você nos trouxe como exemplo para nossa reflexão. Às vezes, a gente passa por tantas situações e se deixa, muitas vezes, abater, porque é natural, faz parte, né, do nosso processo de crescimento, de aprendizado, mas buscando nessas pessoas como exemplos, como inspiração para nos fortalecer diante das dificuldades que muitas vezes nós passamos, é que isso nos ajuda, esses exemplos nos ajudam, né, a nos sentir mais fortalecidos, a buscar positivamente um outro olhar diante da vida. Então, eu gostaria de agradecer a você por ter trazido essas lições essa noite. Eu quero só colocar uma coisa que eu não falei Fica à na vontade. hora. É assim, esse livro, essa receita, me traz também doces lembranças que eu quero compartilhar, que a minha irmã mais velha, desencarnada em novembro de 2015, quando ela estava doente, bem fragilizada, eu costumava, assim, quase que uma vez por semana, ia ficar com ela na casa dela. E daí, nós lemos várias vezes, eu ia lendo para ela, e às vezes eu perguntava, Zezé, qual é agora o próximo andar? E ela sabia, porque ela tinha uma inteligência, uma memória, assim. Então, foi também uma maneira de hoje de sentir, sabe, a minha irmã mais próxima a mim. Nossa, e com certeza está muito bem no plano espiritual. Obrigada. Com certeza. Viu? Eu que agradeço, Maricelma. Eu agradeço a vocês também que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, estão conosco. E a Maricelma falou de várias personalidades muito significativas do movimento espírita. Ela citou Bezerra de Menezes, Anália Franco como exemplos, né? Eurípides Barçanufo, Carbar Schutel, e todos esses espíritos missionários que passaram por aqui, se vocês tiverem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre a vida deles, o canal Espiritismo em Ação traz os traços biográficos de todas essas personalidades, inclusive de Jerônimo Mendonça. Então, fica aí o convite para vocês acessarem o canal Espiritismo em Ação e conhecerem, que são exemplos assim grandiosos de pessoas com muito desprendimento e muito amor que trabalharam em prol da humanidade, da doutrina espírita. Então, gostaria de deixar uma boa noite a vocês, desejar a todos uma noite iluminada, uma noite abençoada, e que possamos estar aqui na próxima semana juntos. E nós teremos a palestra na próxima semana. O tema vai ser bem interessante, então não percam.
eu tô com o meu computador aqui travado. José Jesus, João Jesus de Sales, que vai falar para nós. Então, não percam. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Boa noite, Maricelma. Mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe e que possamos estar em breve de volta aqui ao nosso encontro presencial, mas enquanto isso não acontece, que nós possamos nos ver virtualmente. Sim. Um abraço a todos. Boa noite.